Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nossa aula é continuidade das aulas anteriores. Nosso tema de hoje vai ser eclipse e as estações do ano. E nós daremos continuidade a partir do que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Bom, o objetivo da nossa aula é justificar por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com bases nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Outro objetivo é representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel de inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano com a utilização de modelos tridimensionais. Então, esses objetivos são colocados para vocês verem o que é que a gente quer da nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Alguns questionamentos para vocês. Vocês sabem por que acontecem os eclipses? Tá? Aqui temos um eclipse, aqui também. Então, por que acontecem esses eclipses? E existe diferença de eclipse do Sol e eclipse da Lua? Esse é um eclipse do Sol e esse é um eclipse da Lua. Mas qual é a diferença entre eles? E por que em uma época do ano faz muito calor e em outra época muito frio? Né? A gente está vivendo agora, está começando a fazer calor na nossa cidade. Mas alguns meses atrás estava chovendo e fazendo um pouco mais de frio. Por que isso acontece? Então, o que a gente viu na nossa aula anterior? As fases da Lua, né? Que a gente viu que eram 4 fases. Temos a Lua minguante, Lua cheia, crescente e Lua nova, né? Mas porque a gente viu essas fases e a forma que elas se comportam, certo? Então, vimos também a inclinação do plano de órbita da Lua ao redor da Terra, ou seja, que na verdade o movimento da Lua ao redor da Terra, ele não é paralelo, ele não é reto, ele é um pouco inclinado, certo? E a inclinação do eixo terrestre em relação ao plano de órbita da Terra ao redor do Sol. O que é isso? É aquela inclinação que a Terra tem ao redor do próprio eixo, no movimento de rotação, certo? Aqui, ó, um modelo, né, das fases da Lua. Isso aqui tudo a gente viu na nossa aula passada. Bom, sobre os eclipses, né? Então, a gente vai aprender hoje um pouco sobre os eclipses, que é, em geral, o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Então, dependendo da posição, quem estiver primeiro, vai ocorrer um eclipse solar ou um eclipse lunar, certo? E aqui a gente vai estabelecer algumas diferenças entre eles. Primeiro, o eclipse solar é o alinhamento que ocorre entre o Sol, a Lua e a Terra. Ou seja, nesse caso, a Lua fica no meio, certo? Então, temos o Sol primeiro, depois a Lua e depois a Terra. Esse alinhamento perfeito destes 3 astros vai fazer um eclipse solar. O eclipse lunar é o alinhamento que ocorre entre o Sol, a Terra e a Lua. Então, quem fica no meio do alinhamento é a Terra, tá? Então, nesse aqui é um eclipse lunar, é a primeira diferença. Segunda diferença, o eclipse lunar só ocorre à noite e o eclipse solar só ocorre durante o dia, tá? Então, isso aqui é quase que óbvio. Que durante o dia, quem tá aparecendo mais é o Sol, então é um eclipse solar. Durante a noite, quem aparece geralmente durante a noite por mais tempo é a Lua. Então, acontece o eclipse lunar durante a noite. Agora, aqui, ó, o eclipse solar só acontece em períodos de lua nova. A gente vai ver já o porquê. Enquanto o eclipse lunar, ele só acontece em períodos de lua cheia. O eclipse solar ele ocorre com mais frequência, ou seja, mais vezes no ano. Porém, é mais difícil de ver por conta do brilho do Sol. Como é muito forte o brilho do Sol, muitas vezes a gente não consegue perceber o eclipse solar que acontece. E o eclipse lunar ocorre com menos frequência, porém, como a gente consegue perceber,
mais facilmente. Então, a gente consegue visualizar mais vezes, tá? Então, tanto o eclipse do Sol quanto o eclipse da Lua podem ocorrer de forma parcial ou de forma total. Como assim, professora? Um eclipse parcial, ele se dá quando parte do astro fica na penumbra, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma assimilação do que acontece. A luz do Sol, o Sol tá por aqui, tá vendo que a Terra está iluminada nessa parte aqui. Então, a sombra que a Terra faz tá aqui projetada, ó, um verde mais claro. E a penumbra, que é como se fosse uma resta, tá? Que é mais clara do que a sombra. Ela fica aqui, ó, nessa verde mais escuro, tá? Isso aqui é a posição da Lua. Então, se a Lua tá passando aqui na penumbra, é um eclipse parcial, ou seja, apenas parte da Lua vai fazer parte desse eclipse. Então, a gente chama eclipse parcial ou penumbral, tá? E eclipse total ocorre quando todo o astro passa dentro da sombra, ou seja, a Lua ela passa completamente dentro dessa sombra projetada pela Terra, tá? Então, temos dois tipos de eclipse, parcial e total. Tanto pode ter parcial e total no eclipse do Sol, como ter parcial e total no eclipse da Lua, tá? Pode ocorrer das duas formas. É por isso que não vemos tantos eclipses do Sol, porque se eles são penumbral, devido ao brilho do Sol, nós não conseguimos ver, certo? Então, como é que ocorre o eclipse? Nós temos aqui a projeção. Essa primeira linha aqui, tá? É o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, certo? E esse segundo quadrado aqui, que está acompanhando a Terra, é a órbita da Lua ao redor da Terra, certo? Então, temos dois movimentos, o de translação da Terra ao redor do Sol e o de rotação da Lua, de translação da Lua ao redor da Terra, certo? Então, para que ocorra eclipse, deve estar alinhados os três astros. Por exemplo, aqui, ó. Aqui na parte A, nós temos aqui uma lua nova e uma lua cheia. Como o plano está inclinado, vejam só, tá vendo a sombra aqui que está fazendo da Terra? Essa sombra não está pegando na lua, então não tem como haver eclipse, tá? Porque ele não pega. E veja aqui, ó, só acontece eclipse solar na lua nova, porque é o único momento em que a Lua passa na frente, tá? Na frente da Terra. Na Lua cheia, só acontece eclipse lunar, porque é o único momento que a Lua passa atrás da Terra, tá? Lembrando que para haver eclipse tem que estar os três alinhados. Já nessa posição aqui, vejam só, temos aqui a inclinação, certo? De rotação da Lua, porém, aqui a sombra, tá? Que a Terra faz na Lua, está dentro desse alinhamento. Então, aqui há eclipse, tá certo? Então, só há eclipse quando os três astros estão na mesma inclinação, estão na mesma reta, tá? E eles, devido a esse alinhamento, ocorre o eclipse. Pode ocorrer tanto eclipse solar como eclipse lunar, tá? Para mais entender isso, a gente vai ver um vídeo agora para entender esse movimento da Terra e da Lua, certo? O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra, da mesma forma que o eclipse solar é resultado da passagem da Terra pela sombra da Lua. Como sabemos, a Lua dá a volta na Terra todos os meses e se alinha com o Sol e a Terra sempre que está cheia ou nova. Mas, como a inclinação das órbitas da Lua e da Terra são um pouco diferentes, nem sempre há um eclipse total. O fenômeno só acontece de tempos em tempos, quando as órbitas ficam perfeitamente alinhadas. E quando a Lua está completamente na sombra da Terra,
Ela parece avermelhada. Isso é resultado do reflexo dos raios solares na nossa atmosfera. O fenômeno é chamado de lua vermelha ou lua sangrenta. Depois desse vídeo, nós vamos trabalhar um pouco sobre as estações do ano. Então, vocês sabem que ocorrem as estações do ano, escuta falar sobre o clima, sobre o tempo no jornal e como é que isso vai nos afetar, né? Então, são 4 as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, tá? Elas ocorrem na frequência de 3 em 3 meses. Então, se a gente tem 12 meses no ano e temos 4 estações, cada uma delas dura 3 meses, tá? Então, aqui, vocês conseguem perceber, ó, que a gente tem o gelo, um período mais gelado. Então, seria a representação do inverno. Temos aqui um pouco de flores, tá? Aqui, ó, a árvore bem florada, então representa a primavera. Aqui está, vamos dizer assim, calor, né? Está o céu limpo e representa o verão. E depois a gente tem a representação de um tempo seco, tá? Com folhas secas e a representação do outono. Quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Então, vamos lembrar o que é hemisfério sul e o hemisfério norte, tá? E é a inclinação do eixo da Terra que faz com que ela não receba os raios solares por igual. O que é isso, professora? Vejam só. A Terra, aqui é o eixo de rotação, né? Com a inclinação que a gente acabou de falar, inclusive, lá na questão dos eclipses, tá? Então, a linha do Equador, que separa a metade da Terra, e para cima é hemisfério sul, para baixo é hemisfério norte, tá? Então, vejam só, o Sol tá aqui, ele emite raios paralelos, ou seja, raios retos de Sol, né? De calor. Então, podem ver que a parte de baixo aqui está recebendo com mais força, com mais incidência, os raios solares. Então, aqui embaixo está sendo verão e aqui em cima está sendo inverno. Conforme a Terra vai andando ao redor do Sol, isso vai mudando. E aí, quando em cima for verão, para nós embaixo vai ser inverno, certo? O fato da órbita da Terra ao redor do Sol ser em elipse e a inclinação da Terra é responsável pelas estações do ano. Então, ou seja, nós temos aqui um plano de órbita da Terra ao redor do Sol. Aqui está o Sol, tá? E vejam que não é uma forma circular, tá? Não é um círculo fechado bem redondinho, não. É uma elipse, tá? Que é como se fosse um círculo meio achatado. E o fato da Terra ser inclinado e o fato do Sol não ficar exatamente no meio, tá? É o que nos define as estações do ano. Então, são 3 fatores que implicam nas estações do ano. A questão do Sol não está no centro, tá? Do plano de translação da Terra. 2, o fato desse plano de órbita da Terra ao redor do Sol ser em elipse. E 3, o eixo de inclinação da Terra, né? Ser inclinado, tá? Então, aqui é a representação do hemisfério sul. Aqui é a primavera, verão, outono e inverno. No hemisfério norte, seria ao contrário. Por exemplo, pra gente aqui, a gente tá na primavera. Vai chegando, se aproximando de dezembro para chegar o verão. Lá no hemisfério norte, em Estados Unidos, Canadá, é o inverso, tá? Eles estão no outono para chegar ao inverno, certo? Então, sempre vai ser as estações invertidas de quem está no hemisfério sul para quem está no hemisfério norte. Essa daqui é uma atividade, tá? Que vai ser disponibilizada para vocês junto com o vídeo. Então, está aqui, ó. Primeira questão: explique uma semelhança e uma diferença entre o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, tem lá no slide anterior o eclipse solar, as características, e o eclipse lunar. Então, você vai escolher uma e explicar o porquê que é diferente uma da outra.
Qual a fase em que a Lua se encontra quando ocorre eclipse lunar? Então, vocês vão colocar. Qual a fase em que a Lua se encontra enquanto ocorre eclipse solar? É só colocar o nome da fase. 4. Quais são as estações do ano? Então, vocês vão dizer quais são as estações do ano. E como você as diferencia? Então, quais as características que tem em cada estação do ano? 5. Olhe o calendário desse ano de 2020 e coloque a data, que é o dia e o mês, do início das 4 estações. Então, aqui está a estação já. Você vai colocar a data de início de cada estação dessa, que está marcada no calendário. Geralmente, qual o tempo de intervalo entre uma estação e outra? Então, eu disse para vocês e vocês vão colocar nessa questão. Quantos meses, tá? Aqui é a continuação da atividade. Escreva V para a sentença verdadeira e F para a sentença falsa. O eclipse é um alinhamento de 3 astros, Sol, Terra e Lua. Então, vocês colocam V ou F. O eclipse pode acontecer em qualquer fase da Lua. V ou F. O eclipse solar não pode ser visto em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. A Lua só brilha porque reflete os raios de Sol que incidem nela. As estações do ano só acontecem pela inclinação do eixo da Terra, pela órbita elíptica ao redor do Sol e seu desfoque do centro da elipse. E no 7, qual a sua estação do ano favorita e por quê? Então, essa 7ª questão é pessoal e vocês respondem conforme o que vocês quiserem, certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Por assistirem essa aula. Usem máscara, se cuidem, tá? E até a próxima videoaula.